Olá, bem-vindo ao curso Relação da Microbiota Intestinal e o Estilo de Vida Saudável na Prevenção das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Eu sou o Dr. Nathaniel Viuniski e você vai assistir agora o módulo número 1, Fisiologia e Saúde Intestinal. O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso ao qual estão ligados órgãos e glândulas que participam da digestão. Inicia na boca, termina no ânus, passando pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e várias glândulas e órgãos como o pâncreas, o fígado, estão interconectados e têm um papel importante no processo digestivo. O sistema digestório humano é responsável pela função de absorção e transporte de todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do corpo humano e para o seu metabolismo. Possui um importante papel na eliminação das impurezas do organismo e o seu funcionamento regular depende do conjunto de todos os órgãos e das partes digestivas. O sistema digestório humano desempenha 6 processos: ingestão, captação de alimentos e líquidos pela boca; secreção, as células do trato gastrointestinal secretam até 7 litros de água, ácidos, tampões e enzimas diariamente; mistura e propulsão, contração e relaxamento da musculatura, misturam o alimento e as secreções, impulsionando pelos movimentos peristálticos o bolo alimentar em direção à digestão propriamente dita, que são os processos químicos e mecânicos de quebra e degradação dos alimentos em pedaços menores; a absorção, que é a passagem de íons e pequenas moléculas, os aminoácidos, carboidratos, ácidos graxos e as bases nitrogenadas, para o líquido intersticial e o sistema circulatório e linfático; e, finalmente, a defecação, que é a eliminação desses resíduos do bolo alimentar, substâncias indigeríveis, as bactérias da microbiota, matérias digeridas não absorvidas, todo esse conjunto que a gente denomina fezes. E algumas curiosidades sobre o intestino humano e introduzindo a fisiologia. Então, como a gente já comentou, o intestino é um tubo que mede de 6 a 9 metros, e se fôssemos abrir, esticar todas essas dobras, as vilosidades, as microvilosidades, ele ocuparia uma área de aproximadamente 250 metros quadrados, que equivale aproximadamente a uma quadra de tênis. Isso mesmo, todos nós temos aproximadamente uma quadra de tênis dentro do abdômen. E uma coisa muito importante que tem assim um papel decisivo no nosso curso é o eixo cérebro-intestino, né? A gente sabe que no sistema nervoso central temos bilhões de neurônios e o intestino, fora do sistema nervoso central, é o segundo local com maior número de neurônios, cerca de 500 milhões, sendo suficiente para formar o que a gente chama de um sistema nervoso próprio, né? Também conhecido como sistema nervoso entérico. Ele é responsável por coordenar tarefas como a liberação de substâncias digestivas e os movimentos que possibilitam eliminar as fezes. Além disso, existe uma forte ligação entre as funções nervosas e o intestino, justificando o motivo do intestino ser conhecido como o segundo. E dentro desse eixo cérebro-intestino, a gente sabe que os neurônios intestinais são responsáveis pela produção de cerca de 90% de toda a serotonina do organismo. Esse neurotransmissor, também conhecido como um nutroneurotransmissor, ele é vital nos mecanismos de saciedade, bem-estar, equilíbrio do humor, né? Então, a serotonina, que a gente dá esse destaque especial, é apenas um dos mais de 30 hormônios, neurotransmissores e mensageiros químicos produzidos pelo intestino. Isso exemplifica fortemente essa ligação e esse eixo cérebro-intestino. E a microbiota do intestino tem uma relação direta com o humor e com o comportamento e pode exercer influência sobre ansiedade e depressão. Quando a gente manipula
essa microbiota, tanto com antibióticos ou com probióticos, é possível provocar alterações dos comportamentos ligados a transtorno de ansiedade ou de humor. A microbiota atua na regulação da serotonina, que é quem modula a resposta ao estresse, afetando a cognição, o comportamento e o humor do indivíduo. Recentes investigações demonstraram que algumas formulações de probióticos têm produzido efeitos psicológicos positivos em populações de sujeitos saudáveis, produzindo mudanças na atividade cerebral verificadas em estudos de neuroimagem. Então, dentro desse eixo cérebro-intestino, um dos exemplos mais importantes aqui no Brasil foi o SIM, o Estudo da Saúde Intestinal da Mulher, que foi desenvolvido em conjunto com a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, né? E esse estudo constatou que existe uma relação entre os hábitos alimentares e o estilo de vida, trazendo um impacto direto tanto no funcionamento do intestino como no humor. Então, o estudo SIM Brasil documentou de uma maneira muito elegante que problemas intestinais podem afetar dramaticamente a qualidade de vida das mulheres. Então, os problemas mais comuns, como gases, inchaço, sensação de peso abdominal, prisão de ventre, as causas mais comuns, má alimentação, alterações no relacionamento, estresse, sedentarismo, cansaço, tudo isso teve um impacto enorme na qualidade de vida das mulheres estudadas por esse estudo. Né? E quando a gente vai se deter mais a microbiota intestinal, a gente sabe que na luz do intestino vive mais de 100 trilhões de seres microscópicos, entre fungos, vírus, bactérias, constituindo o que a gente conhece como microbioma intestinal. Esse microbioma, esse conjunto de seres vivos, pode pesar cerca de 3 quilos e tem tantas funções na saúde humana que ele é considerado um órgão. E esse tema consiste um dos módulos específicos do nosso curso, devido à importância que ele tem. Entendendo um pouquinho mais e melhor a fisiologia do aparelho digestório, vamos se deter um pouquinho sobre o intestino delgado. O intestino delgado mede de 2,5 centímetros de diâmetro e 3 metros de comprimento. Ele se divide no início do duodeno, com cerca de 25 centímetros, o jejuno ao redor de 1 metro e o ilho, a porção maior, com 2 metros. Possui projeções chamadas de pregas circulares, isso aumenta a superfície de contato, e a túnica mucosa, né, essa luz do intestino delgado, é recoberta por vilosidades intestinais. E um olhar mais atento a essas 3 regiões, nesses 25 centímetros de comprimento do duodeno, a gente encontra a região onde são lançadas substâncias produzidas pelo pâncreas, principalmente as enzimas que digerem as proteínas, e pelo fígado, as enzimas que digerem as gorduras. No jejuno, que apresenta até 2,5 metros, por não ter um limite muito preciso entre o jejuno e o ilho, muitas vezes a gente chama de jejuno-ilho, né? E o ilho, cerca de 3,5 metros, juntamente com o jejuno, formam a maior parte do intestino delgado. E nessa região, no jejuno e ilho, que apresenta diversas alças que prendem na parede do abdômen por meio de um órgão chamado mesentério. Essa porção do intestino também é responsável pelas etapas finais da digestão, pois produz o suco intestinal com diversas enzimas, como a lipase, que atua na digestão de lipídios, e a lactase, que faz a quebra da lactose em glicose. Destaque importante sobre as vilosidades, né? As vilosidades intestinais, assim como as microvilosidades do intestino delgado,
tem a função de aumentar a absorção, a área de absorção dos nutrientes após a digestão. Elas são dobras dos intestinos, a superfície das velocidades tem uma área de 12 centímetros quadrados e a microvelocidade de 240 centímetros quadrados. Então, dentro da luz do intestino, a gente vê como as velocidades e as microvelocidades aumentam essa área absortiva. Em relação à absorção dos nutrientes, a gente sabe que a digestão permite a formação de moléculas capazes de atravessar o epitélio intestinal, atingindo os vasos sanguíneos e o quilífero, que os transportam para os diversos pontos do organismo. Para os vasos sanguíneos vão ser absorvidos os aminoácidos, glicose, sais minerais, alguns ácidos graxos e vitaminas hidrossolúveis, que vão ser conduzidas até o fígado pela veia porta hepática. Já os ácidos graxos e as vitaminas lipossolúveis são absorvidas pelos vasos linfáticos e transportados pelo canal torácico linfático até a veia cava superior, onde eles vão entrar na corrente sanguínea. Então, aqui nessa imagem fica mais evidente, né, como que os micro e macronutrientes atravessam o epitélio intestinal e entram na circulação, tanto na circulação sanguínea como na circulação linfática, e depois são distribuídos aos diversos órgãos, tecidos e células do organismo. Ainda em relação à absorção dos nutrientes, a gente sabe que os nutrientes podem ser absorvidos de forma direta ou indireta. O nutriente ele é absorvido de modo indireto quando precisa de ajuda de outras substâncias para ser absorvido, como por exemplo o cálcio, que necessita da presença da vitamina D, ou o ferro, cuja passagem para o meio interno está dependente da presença da vitamina B12. Então, aqui a gente tem uma imagem mais detalhada da absorção dos nutrientes e como que via transporte ativo, difusão facilitada e outros mecanismos como a difusão simples permite que esses nutrientes cheguem até os órgãos-alvos através tanto da circulação sanguínea e linfática. Já o intestino grosso, ele é dividido no cólon ascendente, no cólon transverso, no cólon descendente, o colo sigmoide, o reto, o canal anal e o ânus, né? Também tem o apêndice secal, que tem uma importância clínica bem relevante na medicina. E a gente vê como que aqui no intestino grosso está bem caracterizado o controle da eliminação das fezes. O intestino grosso mede 6 centímetros de diâmetro e pode chegar até 1,5 metro de comprimento. Não apresenta vilosidades nem pregas intestinais. Ele não secreta enzimas, somente muco. Existe a presença de bactérias simbiontes que são responsáveis pela degradação final de carboidratos remanescentes e aminoácidos que não foram absorvidos anteriormente, e também aqui no intestino grosso existe a produção de vitaminas. Ele absorve água, íons e vitaminas, e depois que todos esses nutrientes são removidos, formam-se as fezes que finalmente serão eliminadas. E uma frase que eu escuto muito de profissionais de saúde para enfatizar a importância da boa alimentação, da nutrição, muita gente fala que nós somos aquilo que comemos. Será mesmo? É muito frequente escutar essa ideia quando a gente quer destacar a importância da boa alimentação, mas pelo que a gente viu nesse módulo, ela não é fisiologicamente correta. Nós não somos aquilo que comemos, não, nós somos aquilo que nós absorvemos. Então, isso ilustra e fica bem definida a importância da fisiologia do trato gastrointestinal. E dentro desse curso e desse módulo, a gente tem que dar uma ênfase, um destaque todo especial para o papel das fibras, né? As fibras, elas podem ser divididas em fibras
solúveis e fibras insolúveis. As fibras insolúveis são aquelas que não se diluem, não são absorvidas, mas elas ajudam na formação do bolo fecal e têm um papel mecânico ajudando o trânsito intestinal e melhorando o seu funcionamento. Já as fibras solúveis, elas formam um gel, elas retêm água e retardam o esvaziamento gástrico, promovendo uma saciedade mais prolongada. Elas interagem com açúcares, retardando a absorção do açúcar, e as fibras solúveis também interagem com a gordura, retardando e eliminando uma boa parte dessa gordura, auxiliando na redução de colesterol sanguíneo, por exemplo. Então, é importante a gente ingerir tanto fibras solúveis como fibras insolúveis. Nós recomendamos de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Pediatria. E a fibra tem vários papéis no nosso organismo. Ela auxilia o equilíbrio da flora intestinal, do microbioma, auxilia o funcionamento do intestino, auxilia o prolongamento da saciedade, auxilia a redução de peso por todos esses mecanismos, a redução das gorduras nocivas, como o colesterol, e retarda a absorção de açúcar. Então, elas não fornecem nem calorias, nem nutrientes. As fibras são carboidratos que não são absorvidos. E sempre que a gente fala em fibra, nesses 25 a 30 gramas de fibra, é muito importante para o desempenho adequado dessas funções, desse papel das fibras, consumir pelo menos 2 litros de água por dia e praticar exercícios físicos, né? Então, esse aqui é um dado da pesquisa de orçamentos familiares, POF, e a gente sabe que dessas 25 a 35 gramas de fibra diária que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 74% dos adultos não atingem essa recomendação. Então, apenas 26% das pessoas logram comer de 25 a 35 gramas de fibra. E a gente sabe que as fibras, elas, para atingir essas 25, 35 gramas de fibra, eu preciso comer bastante caloria. Por exemplo, aqui a gente colocou alguns exemplos. Para eu comer 10 gramas de fibra de aveia, isso me aporta quase 400 calorias. 15 gramas de vagem, 376 calorias. 7 gramas de lentilha, 573 calorias. Na verdade, assim, quando eu falo aveia, vagem e lentilha, é para eu obter 10 gramas, 15 gramas, 7 gramas de fibra desses alimentos, né? Se eu comer pão integral, para obter 6 gramas de fibra, eu preciso de 255 calorias. Já nas frutas, vegetais, é bastante mais interessante essa relação. Eu comendo alface, por exemplo, eu obtenho 1,3 gramas de fibra com uma quantidade de caloria menor. E uma coisa que a gente destaca muito é o triângulo do bom funcionamento do intestino. Muita gente pensa que somente consumir fibra vai melhorar o trânsito intestinal. Nada mais errado. A fibra é apenas um dos lados desse triângulo. É importante, junto com a ingestão adequada de fibras, beber a quantidade de água e outros líquidos não calóricos e a atividade física pelo movimento do abdômen, pela força de gravidade. Todos esses 3 itens são importantíssimos para o funcionamento do intestino. Espero que vocês tenham gostado do primeiro módulo e convido todos para assistir, participar e interagir com o segundo módulo. Obrigado e até a próxima.